Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror de 2019, chamado Casamento Sangrento. Alerta de spoilers a seguir. Em uma noite de tempestade, dois meninos assustados correm para dentro de uma mansão vitoriana iluminada por velas. O menino mais velho, Daniel, diz ao seu irmão Alex para se esconder em um armário. Assim que ele fecha a porta, um homem ferido chamado Charles pede ajuda a Daniel, dizendo ao garoto que alguém está tentando matá-lo. Em pânico, Daniel começa a gritar. Imediatamente, um grupo de pessoas mascaradas e vestidas com roupas formais o encurrala. Enquanto isso, a noiva de Charles, Helene, implora pela sua vida antes de alguém disparar uma arma contra ela. Daniel fica de costas pro armário, protegendo seu irmão mais novo, e uma mulher diz a ele que está orgulhosa. Em seguida, Charles é levado pelo grupo, e Helene desiste da luta, respirando fundo antes de se juntar às pessoas que levaram seu marido. 30 anos depois, Grace está praticando seus votos de casamento em frente ao espelho. Ela fuma um cigarro para acalmar o nervosismo de se casar e entrar para a família Ledomas. Seu noivo Alex junta-se a ela, observando sua família do lado de fora e fazendo piadas sobre eles. Alex acredita que a sua família é horrível, mas Grace quer que eles a aceitem. O irmão de Alex, Daniel, entra para buscá-lo. Alex diz brincando a Grace que ela ainda pode escapar da família deles, mas ela não leva a sério. Enquanto estão sozinhos, Alex oferece a ela a chance de ir embora também, mas ela acha que é uma piada e garante a ele que está comprometida a se casar. Enquanto tiram fotos do casamento, o pai de Alex, Tony, expressa sua desaprovação pelo sumiço de Grace e Alex por 2 anos. Sua tia Helene e a esposa de Daniel, Charity, olham para ela com desaprovação. A mãe de Alex, Becky, vê o desconforto de Grace e tenta aliviar o seu humor, dizendo que ela recebeu a mesma desaprovação quando se casou com a família. O restante do casamento continua sem problemas. A noiva e o noivo caminham até o altar com sorrisos brilhantes. Naquela noite, Grace e Alex se divertem no antigo quarto dele, mas o clima é interrompido por Helene, que observa o casal pela porta de serviço. Helene anuncia que a família está esperando por eles, mas quando estão a sós, Alex revela a tradição da família. Como a fortuna da família vem dos jogos de tabuleiro e de cartas, eles jogam um jogo à meia-noite toda vez que alguém se junta à família Ledomas. O jogo é escolhido por meio do sorteio de uma carta. Grace acha isso estranho, mas está determinada a ganhar. Na sala de jantar, Alex revela ao pai que pretende levar Grace para longe da família no dia seguinte e nunca contar a ela sobre seus segredos. Grace explora a mansão a caminho da sala de música. Becky a recebe calorosamente. Elas conversam sobre a família adotiva de Grace e como ela sempre quis ter uma família biológica. Grace revela que Alex não queria que eles fossem adiante com o casamento inicialmente, mas viu como isso era importante para ela. Becky agradece a Grace, vendo o bem-estar que ela traz a Alex. Depois ela implora a Grace que convença Alex a ficar com eles. Preocupado com o que sua mãe pode dizer, Alex afasta Grace, que percebe o nervosismo dele e fica preocupada. A irmã de Alex, Emily, seu marido, Fitch, e seus filhos, George e Gabe, chegam. Emily está extasiada por conhecer Grace, mas Helene interrompe as meninas, demonstrando desapontamento com a sobrinha. A família entra na sala de jogos, que está repleta de armas de caça e exibições de animais empalhados. É quando Tony conta a história do Império de Jogos dos Lesdomas. Seu bisavô, um marinheiro comerciante chamado Victor, foi desafiado a resolver um quebra-cabeça por um colecionador de antiguidades chamado Sr. LeBale. O Sr. LeBale prometeu financiar qualquer negócio que ele quisesse se ganhasse. Então Victor resolveu a caixa e usou o dinheiro para construir o seu negócio de jogos. Assim, a família mantém a tradição de deixar a caixa escolher um jogo para dar as boas-vindas aos novos membros da família. Tony entrega a caixa a Grace, dizendo-lhe para tirar uma carta. Grace pega uma carta e anuncia o jogo esconde-esconde. A sala fica em silêncio e Alex parece horrorizado. Para jogar o jogo, Grace deve se esconder da família até o amanhecer. Alex sussurra para que ela o encontre no quarto deles, mas Grace diz que não, ela quer jogar de verdade. Então as câmeras são desligadas e as janelas e portas são trancadas. O mordomo da família, Stevens, coloca uma música enquanto Grace encontra um lugar para se esconder. Sem que ela saiba, a família se arma com armas de caça enquanto espera a contagem regressiva. Grace encontra um elevador e se esconde lá dentro. Becky aconselha o filho a ficar para trás, sabendo que o jogo pode ser perigoso. Elas deixam Alex na sala de jogos com Charity guardando a porta, mas Alex vai até os corredores dos empregados para encontrar Grace.
Charity encontra o salão de jogos vazio, e enquanto eles procuram por Grace, Fitch está com a sua besta. Ele se desculpa para ir ao banheiro, se sentindo nervoso com a tarefa. Rapidamente entediada com o jogo, Grace se arrasta para fora do elevador, rasgando o vestido quando fica presa. Grace então ouve a empregada Clara procurando por George e se esconde dela, quando de repente uma mão agarra Grace por trás. É Alex puxando-a para se esconder atrás da cama. Clara entra pensando que George está escondido lá. Ela ouve um estrondo e espia pela porta. Grace observa quando uma bala atinge Clara. Enquanto isso, Emily entra animada no quarto, achando que pegou Grace. Então, Tony, Daniel, Beck e Eleni entram, repreendendo Emily pelo seu erro. Grace os ouve falar sobre um ritual em que precisam da noiva viva. Quando eles saem com o corpo de Clara, Alex apressa Grace a fazer as malas e ir embora. Grace ainda está em choque e confusa com o que aconteceu. Alex puxa Grace para os corredores dos empregados, no momento em que Emily volta para pegar a sua arma. Longe do perigo, Grace está tremendo de medo enquanto calça seus sapatos. Alex revela que, como ela tirou a única carta ruim, a tradição diz que algo terrível acontecerá a eles se não sacrificarem Grace. Grace fica furiosa achando que ele sabia que ela estaria em perigo, mas ele insiste que não sabia de nada. Dentro do banheiro, Fitch ouve as vozes deles pela ventilação, mas se concentra em assistir a um vídeo sobre como usar uma besta. Alex diz a ela que os dois teriam morrido como o tio e o primo dele se não tivessem jogado um jogo depois de se casarem. Alex pensou que a perderia se contasse a ela sobre a maldição. Depois de expressar o seu amor, Alex instrui Grace a esperar por ele na cozinha de serviço, enquanto ele destranca as portas da sala de segurança. Para se mover mais facilmente, Grace rasga a parte de baixo do seu vestido. Ela se vê entre duas portas, sem saber qual delas leva à cozinha. Tony e Daniel carregam o corpo de Clara quando Grace entra no corredor atrás deles. Ela corre para o outro lado, onde Emily dispara freneticamente contra ela, errando completamente. Grace foge para a sala de estudos. Ela tenta usar o telefone, mas ele não funciona. Ela ouve um barulho nas proximidades e se esconde, apenas para que Daniel entre pela porta. Grace fica congelada de medo, mas Daniel se serve de um drink. Ele lhe dá uma vantagem de 10 segundos antes de chamar a família. Grace corre enquanto Daniel faz a contagem regressiva. Daniel finalmente anuncia sua localização, e Charity fica desapontada por ter perdido Grace. Daniel questiona a moralidade da sua esposa, mas Charity o lembra do seu passado, dizendo que prefere morrer a perder o que tem agora. O resto da família se junta a eles, mas Daniel despreza o fato de eles agirem como se o que estivessem fazendo fosse normal. Quando Emily percebe que a sua arma está faltando, Fitch oferece a sua besta. Outra empregada, Tina, diz à família que viu Grace, mas Emily puxa o gatilho da besta, acertando. Tina geme de dor, interrompendo o discurso de Eleni. Frustrada, Eleni atira seu machado na empregada, acabando com seu sofrimento. Beck sugere usar as câmeras. Os outros concordam, mas Eleni quer manter a tradição. A família discute antes de finalmente decidir usar as câmeras para encontrar Grace e Alex. Grace vai até a sala de jogos e pega uma espingarda e munição. Ao se ver no espelho, ela fica perturbada com o que se tornou. Alex chega à sala de segurança no momento em que Grace entra na cozinha de serviço. Ao ver que a porta ainda está trancada, ela tenta atirar na fechadura, mas a arma não está carregada. Ela ouve um assobio e se esconde. Em um corredor, Daniel percebe que as câmeras estão novamente ligadas, suspeitando que Alex tenha ligado. De volta à cozinha, Stevens está preparando o chá. Grace se arrasta silenciosamente, o evitando. Ela carrega a espingarda o mais silenciosamente possível. Ela trava a arma com um clique enquanto Stevens começa a cantar e a chaleira apita. A fechadura da porta é desativada, alertando os dois. Grace aponta sua arma para o mordomo, exigindo que ele a deixe ir. Então ela puxa o gatilho, mas a munição é falsa. Por isso ela bate com o bule de chá no rosto de Stevens. Ele usa uma faca de cozinha para bloqueá-la, o que faz com que Grace encontre outro caminho. Na sala de segurança, Alex destrói os controles com um extintor de incêndio no momento em que seu pai entra. Alex sufoca Tony, o ameaçando para que solte Grace. Daniel acalma o seu irmão, permitindo que Tony derrube Alex. Grace ouve Tony e Daniel de longe. Ela abre o elevador para se esconder, mas encontra a última empregada, Dora, lá dentro. Grace garante a ela que a família está procurando por ela e não por Dora. E ao invés de deixá-la se esconder, Dora grita para que a família pegue Grace. Suas mãos acidentalmente pressionam o botão do elevador dando partida, e Dora é esmagada lá dentro, apesar das tentativas de Grace de salvá-la.
No quarto, Tony algema Alex na cama. Stevens anuncia que as janelas e portas estão destrancadas e que Dora também está morta. Tony fica furioso com a notícia. Grace ouve do lado de fora da janela, sem os outros, enquanto Elaine afirma que é culpa do Tony o fato de Alex ter se perdido. Tony argumenta que Alex sempre odiou a família, mas Elaine acredita que Alex está apenas com medo de quem ele realmente é. Elaine conta que se arrepende de ter tentado salvar o marido e que deveria ter feito isso sozinha. Alex é o único que viu o Sr. LeBale quando ele era criança, levando Elaine a acreditar que ele lideraria a família e trairia Grace no final. No andar de baixo, Fitch conversa com um amigo por telefone, e Grace cai aparecendo na janela atrás dele, mas ele não percebe. Finalmente, fora da casa, Grace corre pelo que foi o corredor do seu casamento. Ela se dirige ao portão, mas para quando vê alguém com uma lanterna do lado de fora. Então ela se esconde no celeiro no momento em que a outra pessoa entra. Grace espera pela pessoa, mas descobre que é George. Ela fica aliviada ao ver o garoto, vai até ele, mas ele atira na sua mão. Grace abafa um grito antes de deixar o garoto inconsciente. Uma cabra a assusta, fazendo-a cair em um poço onde os corpos mortos dos sacrifícios anteriores são descartados. Grace se esforça para subir uma escada com a mão machucada, a ferindo ainda mais com um prego. Fumando do lado de fora, Charity vê Grace correndo, e ela atira nela, mas erra. Charity entra e informa a Stevens onde Grace está. Grace chega à cerca, mas não consegue subir devido aos ferimentos. Um carro passa perto. Grace se espreme desesperadamente entre a cerca e pede ajuda ao motorista, mas ele a ignora e vai embora. Ela vê outro carro vindo da propriedade Ledomas e se esconde na floresta. Então, Stevens informa que Grace conseguiu fugir. Daniel brinca com a situação, irritando seu pai, mas Tony o lembra de que se Grace sobreviver até a manhã seguinte, todos eles morrerão, como aconteceu com outra família, após falharem no acordo com o Sr. LeBale. De volta ao quarto, Alex usa suas algemas para se libertar. Emily e Daniel se livram das empregadas no poço. Cansado dos seus atos, Daniel acha que a família deles merece morrer. Mas Emily argumenta que os seus filhos não merecem isso. Eles encontram George, que lhes diz que atirou em Grace, porque era o que todos estavam fazendo. Emily diz ao filho que está orgulhosa dele, reforçando a crença de Daniel. Stevens persegue Grace em uma clareira, a derrubando. Grace se recusa a desistir, o sufocando até que ele desmaie. Ela pega o carro para fugir, sem perceber que Stevens ainda está vivo. No carro, Grace liga para a empresa de assistência a veículos para pedir ajuda, mas o veículo foi dado como roubado e o agente o desliga remotamente. O carro para no meio da estrada, permitindo que Stevens a alcance e atire nela com um tranquilizante. Grace acorda no carro com Stevens dirigindo. Em uma chamada de vídeo com o mordomo, a família Ledomas fica feliz por Grace estar sendo trazida de volta. Stevens aumenta o volume da música no rádio para comemorar, sem ouvir os avisos da família. Grace lhe dá um chute no rosto, fazendo o carro bater. Ela sai do carro capotado, mas Daniel a encontra. Ele admite que gosta dela, mas não pode deixar a sua família inteira morrer. Então ele a nocauteia com uma arma e depois diz ao seu pai para sair do esconderijo. No quarto, Alex ainda está algemado quando sua mãe se junta a ele. Ela o informa que eles pegaram Grace. Beck lamenta, dizendo não querer machucá-la, mas a sua família vem em primeiro lugar. Alex diz que a maldição não é real e Beck ri. Ele não teria deixado Grace puxar uma carta se não acreditasse na maldição. Alex diz à mãe que os deixou porque estava cansado das tradições sádicas dessa família. Ele expressa seu amor por Grace, dizendo que a escolheu. Beck, porém, duvida disso. Grace acorda em uma mesa de sacrifício com Tony cantando acima da sua cabeça. Daniel entrega ao seu pai o vinho do ritual que a família passa a beber. Grace grita sob seus abafadores, vendo Tony erguer uma lâmina sobre ela. No entanto, antes que ele pudesse esfaqueá-la, Tony e os outros começam a vomitar sangue. E Daniel liberta Grace no momento em que Alex finalmente se livra das algemas. Nesse momento, Daniel se esconde com Grace, mas Charity os mantém sob a mira de uma arma. Ela atira em seu marido, enfurecendo Grace, que rouba a arma e lhe dá um tapa na cabeça. Grace vai consolar Daniel, mas ele insiste que ela vá embora. Tony encontra Grace, mas ela não está mais com medo. Ela pega uma lanterna e o derruba. A lanterna cai e queima uma cortina. Beck atira uma flecha em Grace, mas erra. Alex encontra Daniel agonizando no chão, implorando que ele ainda precisa do seu irmão. Então ele se senta do lado do corpo de Daniel em luto. Beck sufoca Grace e Grace agarra a toalha da mesa, deixando a caixa de quebra-cabeça cair. Enlouquecida, ela revida batendo em Beck várias vezes com a caixa de quebra-cabeça.
Ela para quando Grace a chama, vendo o corpo da sua mãe. Agora, sem saber se ele ainda está do lado dela, Grace se afasta do marido. Alex chora mencionando que o seu irmão está morto. Ele pergunta a Grace se ela ficaria com ele depois de tudo o que aconteceu, mas ela não responde. Alex toca seu rosto e Grace se conforta com ele. Então ele segura a cabeça dela com força, finalmente chegando a uma decisão. Alex agarra Grace e chama por sua família. Então os membros restantes da família chegam. Emily e Tony choram por Beck, mas Elaine os incentiva a continuar o ritual. Com os dois meninos assistindo, os adultos seguram Grace. Alex olha para ela com uma faca na mão, e Grace olha para ele, implorando, mas ele já fez a sua escolha. Então Alex enfia a faca no chão, mas Grace puxa o seu braço, deixando que ele apunhale o seu ombro. A confusão obriga os outros a soltá-lo. Ela grita apontando a faca para eles, e Elaine abre as cortinas. O sol já nasceu, fazendo com que Fitch e Tony se encolham. Elaine pede perdão ao Sr. Lebeio, e eles esperam pelo pior, mas nada acontece. Fitch ri enquanto os outros estão confusos. Elaine acha que o Sr. Lebeio lhes deu uma segunda chance. Ela vai atacar Grace, mas ela explode na frente de todos. O disco começa a tocar enquanto a casa pega fogo. Fitch, Charity, Emily e os meninos morrem. Tony desafia o Sr. Lebeio, argumentando que ele foi leal a vida toda. Mesmo assim, isso não o salva. Grace ri da morte da família. E como Alex é o único que restou, ele pede desculpas, mas Grace nega, e ela tira o seu anel e joga nele. Cansada e farta, Grace limpa o sangue. Ela olha para a cadeira e vê um vislumbre do Sr. Lebeio lhe fazendo uma saudação. Em seguida, Grace deixa a mansão em chamas e se senta nos degraus. Ela fuma um cigarro que pegou do corpo de Beck. As sirenes se aproximam da propriedade e a ajuda finalmente chegou. Um policial lhe pergunta o que aconteceu e, dando uma tragada, ela apenas responde: sogros. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.